caríssimos irmãos e irmãs, hoje, no 32º domingo do tempo comum, a palavra de Deus traz uma cena do Evangelho que é o centro de todo o ensinamento de Jesus hoje. Uma cena interessante. A palavra de Deus como todo fala de duas viúvas, mas a viúva do Evangelho praticamente explica a viúva do livro dos Reis, aquela que dá o seu último punhadinho de farinha que falta antes de morrer, o último alimento, dá tudo para saciar o profeta Elias. Obedece aquele que é enviado de Deus e por isso depois abundantemente ela tem o alimento, a farinha que nunca mais vai acabar, porque soube oferecer aquele pouco que tinha. A viúva do Evangelho é a cena que Jesus observa. Hoje nós vemos Jesus parado, sentado, diante de um local do templo que era chamado tesouro do templo, que era o lugar onde as pessoas depositavam as ofertas. Este é o último ato antes de Jesus sofrer a sua paixão, morte e ressurreição na cruz. O último ato de Jesus, talvez a gente pensasse que poderia ter sido assim um grande milagre para fechar com chave de ouro antes da cruz, mas não, é uma atitude. O último gesto de Jesus é estar sentado e olhar e observar. Jesus observa ali muita gente fazendo as suas ofertas, e tem ali pessoas devotíssimas, e tem pessoas muito ricas, que inclusive oferecem grandes quantias aos cofres do templo. O dia anterior é importante para a gente se lembrar do que Jesus estava ali observando a atitude das pessoas que estavam fazendo as suas ofertas no templo. No dia anterior, Jesus tinha tido um encontro que não foi nada fácil, travado um diálogo com os mestres da lei, os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, os sumos sacerdotes e os escribas. Desse ponto, Jesus não conseguiu fazer com que essas pessoas compreendessem a sua mensagem, porque essas pessoas estavam com o coração fechado e parados em si mesmos, na sua própria posição. Para eles o que interessava era não perder a sua posição de gente que é muito importante, de gente que é admirável, praticamente de alguém que todo mundo olha e inveja. Eles não querem deixar essa posição. Portanto, Jesus tinha tido esse encontro no dia anterior, e com certeza vê muitas dessas pessoas ali porque observa muitos ricos. No meio disso tudo, é preciso perguntar o que Jesus quer ver, que ele tanto olha para a atitude das pessoas. O que é que Jesus quer buscar? E Jesus percebe que os discípulos também, eles olham, mas eles olham essas pessoas ricas, influentes, religiosas, importantes, como alguém que até eles invejam. Eles invejam, mas Jesus não. Jesus havia dito anteriormente, logo no início do Evangelho: tomai cuidado com os doutores da lei, eles devoram a casa das viúvas. Quais são as suas características? Eles usam roupas vistosas, eles gostam das primeiras cadeiras das sinagogas, de serem cumprimentados nos banquetes e nas praças públicas, e usam longas franjas nas suas roupas para serem assim admirados. Eles terão a pior condenação segundo Jesus. Engraçado que só Jesus tem essa visão, porque todos os outros, inclusive os discípulos, olham para eles e os admiram, acham importante. Aquilo que é relevante para essas pessoas é serem admirados. Os discípulos talvez até invejam essas pessoas, como nós, talvez, que às vezes um pouco fora da realidade, damos valor a certo tipo de pessoas ou de status social, que talvez não seja de fato um verdadeiro valor. É importante fazer essa reflexão. E Jesus então observa
e talvez até um pouco decepcionado com o que vê, porque ele vê pessoas que valorizam ser admirados pelo tanto de dinheiro que talvez dão no cofre das esmolas. E de repente, não é que Jesus, de tanto olhar, de tanto observar, consegue captar algo diferente. Eu acho que era isso que ele queria: ver alguém com um gesto e uma atitude diferente. De repente Jesus vê uma viúva no meio daqueles ricaços e gente importante que está ali no templo. Jesus vê uma pobre viúva, diz o Evangelho, que dá 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. E nessa hora Jesus aproveita a oportunidade, chama os seus discípulos para perto de si e pede que eles também observem. Vocês estão vendo aquela mulher? Vocês não poderiam estar vendo ela antes, porque vocês estão olhando para aqueles que depositam grandes quantias, aqueles que são vistosos e importantes, de uma classe social mais alta que talvez vocês até invejem. Jesus, portanto, redireciona o olhar dos seus discípulos para que eles enxerguem aquilo que de fato é importante, aquilo que de fato tem valor. Olha, estão vendo essa viúva? Ela deu mais do que todos. Como assim ela deu mais do que todos? Porque ela deu tudo que ela tinha para viver. Significa dizer que ela deu a sua própria vida. Significa dizer que ela não deu do que sobrava e nem o supérfluo. Que valor tem a oferta de alguém que dá grande quantia, mas dá do que sobra? O que sobra não é sacrifício nenhum. Jesus finalmente encontrou alguém que fez uma oferta, que realizou um gesto com fé e um gesto cheio de amor, não daquilo que é supérfluo. E aqui está o grande ensinamento. O que Jesus quer quando chama os discípulos para perto de si é que eles aprendam com Ele a enxergar, em primeiro lugar, olhar além das aparências das pessoas e das coisas. Nós desaprendemos, hein, gente? De vez em quando tem gente que leva um baile aí porque confiou em alguém todo engravatado e levou o maior golpe, porque olhou pelas aparências. Por outro lado, às vezes despreza alguém pelas aparências também. A grande lição de hoje é fazer com que, se nós queremos ser discípulos de Jesus, de fato precisamos olhar além das coisas, além das pessoas, além da realidade e além das aparências. Não fixar o nosso olhar naquilo que aparentemente é um valor. E nós estamos correndo esse risco. Na nossa sociedade, talvez nós perdemos um pouco a noção do que é verdadeiro valor, do que de fato tem sentido na vida. Estamos com o nosso olhar talvez focalizados ali. Jesus quer refocalizar, ressintonizar o olhar dos seus discípulos, para que eles talvez vejam no gesto daquela viúva aquilo que ele vai fazer depois na cruz. Ele não vai dar do que lhe sobra, ele vai dar a sua própria vida, ele vai dar tudo. E para que talvez os discípulos tenham a oportunidade de ver um gesto assim, porque depois, na cruz, quando Jesus estiver fazendo em um grau muito maior aquilo que a viúva agora está fazendo, eles vão fugir. Eles vão fugir, porque esta é uma visão que não agrada. Diferente do que eles estão vendo, aquelas pessoas do templo, os fariseus, os mestres da lei, estão altos, olhos. É uma visão que não nos agradou, portanto fugir. Jesus quer, portanto, nos chamar a atenção para aquilo que de fato tem valor. Esta viúva nos dá esta oportunidade. Nos dá a oportunidade de hoje perceber que talvez ainda a gente tenha dado a Deus e a nossa comunidade aquilo apenas que sobra ou supera, mas não, talvez não tenhamos dado ainda a nós mesmos. A nós mesmos. Aqui não se trata de dinheiro, se trata de valor, de sentido de vida, de doação total e plena, ato de fé. Nós corremos o risco de
discípulas. Hoje, para celebrar de fato aquilo que faz morada no coração de Deus, é a festa daquele pai ou daquela mãe que perdeu a sua esposa, o companheiro ou a companheira, mas é capaz de dar a sua vida, ainda que não tenha mais força, 2 moedinhas só, mas se dá totalmente com fé por causa das crianças. É a celebração daquela pessoa que está já há tanto tempo em cima de uma cama, mas que ninguém a encontra reclamando porque tem tamanha fé em Deus. As suas forças físicas quase esgotadas, é capaz de dar tudo que tem, com fé em Deus. Um gesto de amor. É a celebração daquele que está ao lado de quem está sofrendo na cama, já há tantos anos, que nem sai mais de casa porque tem que cuidar do doente, ou no hospital, mas que faz isso com amor, dá tudo que tem. Daquele pai ou daquela mãe que vive em extrema pobreza e esgota todos os dias as suas forças num trabalho pesado para sustentar com muita dificuldade a sua família, dá tudo que tem. Ou daquelas pessoas que lutam pela liberdade e pela dignidade das pessoas. Essa é a oferta que Deus jamais vai esquecer, que alegra o coração de Deus verdadeiramente. Portanto, hoje, a palavra de Deus quer fazer com que a gente escute este apelo de Jesus, para que cada um de nós comece também a confiar mais na providência de Deus. Não colocar a fé nos que mandam, não colocar a nossa fé no dinheiro, naquilo que nós podemos produzir, não colocar a nossa salvação nos bens deste mundo. É um apelo que Jesus faz para que a gente seja mais generoso, para que a gente também, como discípulos e discípulas, enxerguemos para além das pessoas, das aparências e daquilo que a gente vê todos os dias por aí. Aprofundar o olhar. Jesus refocaliza, ressintoniza, se pudéssemos dizer assim, o olhar dos seus discípulos, para que eles olhem para onde de fato deve ser olhado. Muitos de nós estamos deslumbrados com esse mundo, a tecnologia, com os celulares de última geração, com tanta coisa, e às vezes não estamos enxergando os gestos mais nobres, como Jesus enxergou naquela mulher que abre caminho de esperança e caminho de ressurreição. Às vezes a gente está olhando para onde não deve, viu, minha gente? A gente está dando importância àquilo que não tem de fato verdadeiro sentido de vida. É um apelo que Jesus nos faz hoje e que a palavra de Deus coloca no centro, como sendo algo de extrema importância. Que esta Eucaristia, portanto, faça o nosso coração sair desta anestesia que já nem percebe mais as coisas como são, voltar ao profundo do nosso coração, porque lá está o amor de Deus. O amor de Deus foi derramado em nossos corações e no coração de todas as pessoas, mas muitos de nós precisamos fazer um mergulho lá dentro para reencontrar esse amor de Deus, para tornar de novo sensível o coração à realidade que está à nossa volta e não